creia, maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Quem aqui já orou alguma vez e sentiu alegria quando estava orando? Isso chama-se presença do Espírito Santo de Deus. E se você ficasse assim o dia todo, todo dia? Então tem um jeito, é só começar a orar, não é verdade? É só começar a orar, começar a andar, ande, vá trabalhar, vai no caminho falando com Deus. Mas uma coisa é importante a gente entender: o Senhor está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. A verdade é a salvação, libertação, cura, restauração, transformação. Então eu estou em espírito, eu estou ligado nele, mas eu estou em verdade porque eu estou levando a semente. Como ele fala, que aquele semeador anda, vai jogando a semente. Algumas caem nos pedregulhos, é verdade. Outras caem de repente no meio dos espinheiros, é verdade. Mas tem algumas que também caem aonde? Terra boa. E essa semente que cai em terra boa produz 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, 1 por 1000, sei lá. E é aí que nós começamos a nos alegrar, porque eu imagino quem é agricultor, né? Como ele fica quando as coisas começam a dar certo. Ele plantou e agora está na hora de colher. E ele fala: nossa, choveu, caiu pedrinha, o bichinho tentou comer a semente, mas eu cheguei aqui e vou ver a colheita e vou ver a produção. E é isso que nós precisamos abrir o nosso coração. Por quê? Porque Deus está nos dando uma capacitação especial. Mas essa capacitação passa primeiro pela intimidade, passa pela verdade, passa pela realização. Jogar as suas sementes. Diga: vou jogar minha semente. Quando você vê falando aí dos lugares que já houve avivamento na terra, né? Já Rua Azusa e outros lugares, e de repente você fala assim: como eles começaram? Só isso, orando por pessoas. Não é orando por si só, mas orando para que haja paz. Você já pensou se de repente na sua rua não houvesse mais roubo nenhum? Você já pensou se na sua rua não tivesse mais ninguém desempregado? Você já pensou se na sua rua ninguém mais precisasse de cesta básica? Você chegava lá e falava: ó, tem uma cesta lá na igreja para dar, e fala assim: olha, infelizmente aqui ninguém precisa. Como é que ia ser? Você ia ficar triste? Você chegar lá e ver todo mundo tranquilo, saudável, andando. Isso é avivamento. Quando o Espírito de Deus tem liberdade de andar nos lugares. Vem as guerras, mas Deus vem junto e resolve as guerras, resolve a situação. E nós estamos precisando abrir o nosso coração para chamar para nós o que é de Deus. Porque nós passamos algumas fases que a gente fica tão tenso, tão nervoso, tentando resolver as coisas em casa, no trabalho, na política, em todas as coisas, que a gente acaba perdendo até essa sensibilidade. É ou não é? O pessoal ataca você, atrapalha você, provoca você. Tem criança que vai para a escola nervosa, porque chega lá, sabe que vai acontecer isso, e você começa a ficar tão assim que você quer dar resposta para a pessoa. E você esquece que tem alguém que é maior, que está lá em cima esperando apenas a sua oração para ele ir lá e resolver a sua parada. O seu clamor tem uma razão muito forte, você precisa abrir o seu coração para isso. Então eu queria provocar você a orar pela sua rua. Quem tem coragem de orar pela sua rua? Ah, mas eu não sou dono de rua. Não, ninguém é dono de rua. Rua é pública, né? Mas tem gente que mora numa avenida que nem essa aqui, a Dom Jaime. E tem gente que mora nessa rua e que talvez você não saiba, mas que está passando situações muito difíceis. A gente às vezes olha para lá, não vê ninguém, né? E de repente, quando você menos espera, ainda hoje, a pastora Sheila falou que foi de repente no local e começou a conversar. Poxa, tinha uma pessoa que morava nessa rua, que era mais ou menos assim, assim, assim. A gente nunca mais viu, faz tempo que a gente vê. A pessoa fala assim: ela morreu. Tinha uma enfermidade, foi no hospital, não sei o que lá, e morreu. Aí você fala: puxa vida, a gente nem ficou sabendo que a pessoa morreu, porque ela foi morar com a família, mudou de posição, então desligou.
E aí você nem percebe. Então, ainda tem gente morrendo, ainda tem gente passando necessidade financeira, ainda tem gente passando problema de relacionamento sentimental, ainda tem casamentos com problema, ainda tem filhos com problemas e pais com problemas. Porque nós estamos na terra. A gente ainda não está no céu, né? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos uma chave que abre porta aonde não tem porta. Essa chave é Jesus Cristo. Essa chave se move através da oração. Então eu queria que você começasse a orar pela região lá, a rua, ou se quer orar pelo bairro, ou se quer orar pelos vizinhos, coloque, faça uma listinha, comece a orar por eles. Comece a definir. Aí eu tenho cliente, comece a orar pelos clientes, porque é muito comum a gente orar para que ele compre da gente, é ou não é? Eu vou orar para que essa empresa faça negócio comigo. Mas se aquele cara estiver mal, daqui a pouco ele quebra e não tem mais negócio. E aí nós precisamos começar a orar para desfazer algo que o diabo fez com a nossa pátria. Você já viu quantas empresas fecharam nesse período? Em 2 meses? Você já reparou? E não é empresa pequena não, tem empresa grande aí. A gente tinha a Toyota aqui do lado, parte foi para Sorocaba, parte zerou. Estava aí há muitos anos. Aí você fala assim, mas vou fazer o quê? Não vai fazer o quê? Mas muita gente ficou desempregada. E se você começar a olhar para vários lugares, você vai descobrindo que está acontecendo coisas. Mas o que eu posso fazer? Orar. Senhor, eu sei que o inimigo está trabalhando para destruir, mas nós estamos orando para restaurar, para que o Senhor restaure a nossa nação. Porque a nação, meu irmão, não é o pé de árvore que tem do outro lado da rua, nem é o prédio que está lá na esquina, porque aquilo eles derrubam, constroem outro. A nação somos nós. Então toda vez que o povo sofrer, a nação está sofrendo. Agora, muitas vezes eu não faço nada porque não chegou em mim. Não, eu estou empregado, não, eu ainda moro, não, ainda tem comida na geladeira. Mas espera aí, vamos começar a orar antes para que isso nunca acabe, para que isso seja uma bênção na nossa vida. Então hoje eu estou provocando você a orar pela sua nação. Mas eu não alcanço tudo. É lógico, por isso você vai orar pela sua rua, vai orar pela sua empresa que você trabalha ou faz negócio, vai orar para que ela prospere, para que ela cresça. Eu lembro uma historinha que contaram uma vez, que tinha um senhor que morava perto da praia, e todo dia, às 5 horas da manhã, ele ia lá e chegava na praia, na parte da areia, e ele pegava aquelas estrelas do mar, e ele ia jogando de volta no mar, e ele andava lá uns 2.000 metros, fazendo isso, tal, e tal, e tal, e aí um dia uma pessoa perguntou para ele, por que você faz isso todo dia? Todo dia de manhã você vai lá, pega as estrelas do mar e joga de volta no mar. Ele falou, porque vai nascer, o sol vai ficar mais forte, e ele vai secar elas, e elas morrem, então para que elas não morram, eu jogo ela de volta no mar e ela não morre. E o cara deu risada dele e falou assim, você está fazendo aqui 2 quilômetros, vai, sendo que tem mais muitos quilômetros. Ele falou, estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua, nenhum problema aconteceria. E é o que nós estamos tendo problema hoje. Eu estou bem, eu não estou preocupado com ninguém. Eu estou bem, mas a pessoa está se perdendo, as pessoas estão indo aí de repente beber e fazer isso e aquilo, mas não é comigo, não tem nada a ver com isso. Está na hora de a gente reverter esse quadro em oração. Eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso atacar ninguém, eu não preciso nem contar ainda para essas pessoas, porque eu vou orar por eles agora, mas Deus vai preparar para que eles procurem ajuda comigo, e aí eu conto para eles quem é Jesus Cristo. Aí eu conto para eles que tem uma saída muito especial, que tem um Deus todo poderoso que pode reverter certas situações. Então enquanto isso não acontece, a melhor coisa a fazer é nós nos movermos em Deus, nós nos posicionarmos. Quando acontecia no Rio de Janeiro a inundação lá nas praias, janeiro do outro ano lá, não sei o que, todo mundo falava assim, nossa, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? E agora o que aconteceu no litoral norte? O sol nasce para todos e a chuva também. É melhor orar, não é, irmão? Para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor nos livre e o Senhor mova
o que for necessário para que nós sejamos abençoados. Um pedacinho de madeira não faz fogueira, mas vários pedaços de madeira encandece e faz uma fogueira legal. Você quer fazer parte dessa fogueira? Então vamos combinar que a partir de hoje você vai tirar 15 minutos que seja. Não estou colocando imposição, estou te dando total liberdade. Eu quero orar pela rua inteira. Não, só pela metade da rua. Não, só por algumas pessoas. Não, só pela empresa que eu trabalho. Não, pelas empresas que são da região. Faça como você quiser. Pelo governo. Para que Deus neutralize todo o poder das trevas do governo. Em qual governo? Em todo o governo. Porque todo o governo municipal, estadual, federal, mexe com o povo. De certa forma, volta contra a gente ou não volta? Se alguém lá aumentar o imposto, pesa no bolso da gente, não é? O Senhor, dá sabedoria a esses homens. Não deixa que saia do teu controle, porque o teu controle é bom. O Senhor sabe o que fazer. Eles são humanos, eles podem errar, mas o Senhor não erra. Que o Senhor possa cuidar de nós. E aí Ele vai fazer o que é necessário. Fechado? Deixa eu ouvir um amém aí, deixa eu ver. Eu não vou ficar te cobrando, nem vou ficar te lembrando. Guarda isso no seu coração. Eu não vou voltar todo culto. Ei, você está orando. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque todo mundo já ouviu e disse amém. Então é sinal que já sabe. Agora, se você quiser a mudança, está na sua mão. Nós estamos na série Estabilidade no meio da tempestade. Eu estou dando ensinamento para você, ó. Não é da palavra, mas se você quiser estabilidade no meio da tempestade, ore. Chame a presença de Jesus. Não foi isso que aqueles homens fizeram dentro do barco? Foram acordar: Jesus, Jesus, não te dá que perecemos? Não, o Senhor está vendo que nós vamos morrer? Jesus levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e eles ficaram assustados. Quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedecem? Se o vento e a tempestade obedecem, então o restante vai ser mais rápido ainda. Então vamos acreditar nisso, tá bom? Hoje coloquei como tema autoridade. Diga autoridade. Deixa eu ler aqui uma palavra para você. Está em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? A gente começa a perceber aí autoridade, ou se tem ou não tem. Não existe alguém que tenha meia autoridade. Você pode até ter níveis de autoridade, mas ou você tem ou você não tem. Não existe mais ou menos. Algumas pessoas perguntam por que alguns recebem milagres e outros não, né? O primeiro pensamento. Agora pensa comigo, será que a autoridade de Deus é flutuante, é variável, depende do dia? Tipo, como Deus acordou de manhã? Ou a autoridade dele é constante? Constante. Então volto à pergunta: como algumas pessoas recebem milagres e outros não? Se a autoridade dele é constante, quer dizer que está sempre lá, quer dizer que se mantém. Então Deus não é o problema, sim ou não? Ele não é o problema. Tem um outro lado. Quem é? Nós temos uma dificuldade, né? Infelizmente,
as pessoas não conseguem entender esses detalhes. Então a primeira coisa que tem que ficar claro no nosso coração, tem que ficar claro no seu coração, é que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O que quer dizer isso? Pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então ele não tem problema algum. Talvez, às vezes o pessoal fala assim, como Deus permitiu isso? Como Deus permitiu aquilo? Mas ele não pergunta assim, por que nós, ou as pessoas da região, ou a nossa família, por que nós não nos posicionamos com alguém que é tão soberano? Com alguém que é onipresente, onipotente, onisciente? Amado, tem uma coisa que é até engraçada. Você já viu alguém que é amigo de um prefeito? Ele enche o peito e levanta o nariz, é ou não é? Só amigo do prefeito, ele acha que ele é grande. E quando é amigo do governador? Nossa, no começo do ano me ligaram, Marcos, o governador vai receber lá o diploma, e você está na lista lá e tal. Eu falei, eu não posso ir, estou ocupado. O quê? Você não vai? Não, estou ocupado, estou com a família. Mas não é possível, é o governador? Mas eu não vou. Diga para ele que eu estou mandando meu abraço, e outro dia, se ele quiser conversar, a gente conversa. Mas esse período é da minha família, não tem jeito, não vou. E aí o camarada ficou gaguejando, peraí, você não está entendendo. Falou, quem não está entendendo é você. Agora, se o presidente da república quiser falar, tem gente que vai, mas você muitas vezes viu Deus chamando você para conversar, que é 1 milhão de vezes maior que um presidente da república, e você não deu valor nenhum, e você não parou para ver, peraí, quem está falando comigo é o Senhor, é aquele que tem toda a autoridade, não tem alguma, tem toda, e eu preciso achar esse espaço para a minha vida. Peraí, e como é que eu me apresento a Deus? Como é que você se apresenta a Deus? O pessoal fala, né? Deus é pai, não é padrasto. Deus é amor. Deus é isso. Mas Deus também é justiça. E agora? Ele é justo. Ele está lá querendo te ensinar. Eu lembro do meu pai assim, quando ele ia sapecar a gente, né? Primeiro ele falava assim, não vão brincar com pedra, vocês entenderam? Pedra machuca, pedra não sei o que, pedra não sei o que lá, entendeu? Entendi, tá tudo certo tal. Aí eu tinha um irmão que era um pouco mais ativado, mais agitado, ele gostava de estilingue, e logo ele estava acertando alguém, estava quebrando alguma coisa, e de repente, chegava meu pai do trabalho, senhora minha mãe dizia, olha o que eles fizeram. Ele olhava para a gente, não posso acreditar. Aí eu falava, caramba, vai pegar, e ele vai pegar de leve, ele vai vir primeiro de leve, depois ele vai bater. Aí ele falou assim, vamos até o quarto. Aí entrava a fila, eu e meus 2 irmãos. Aí ele falava assim, o que foi que nós combinamos? Aí a gente ficava olhando, e ele falava assim, eu não ouvi, o que foi que nós combinamos? Aí eu fiquei, não era para jogar pedra, não sei o que, não sei o que, não sei o que podia machucar alguém. E o que foi que vocês fizeram? Eu falei, caramba, ele jogou a pedra e tal. E o que aconteceu quando jogou a pedra? Machucou. E que não sei lá, blá, 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 acabou. Então, aí ele levantava paletó, tirava a cinta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater na gente. Ele falou, então, faça favor, vira. Pô, mano, é o pior jeito de apanhar, com explicação. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava não se vingando de nós, ele estava nos corrigindo, nos orientando, nos lembrando do que nós estávamos fazendo, que a culpa simples e tão somente não pertencia a ele só estava nos corrigindo porque nós desobedecemos. Quando acabava de apanhar, doía às vezes pra caramba, né? Aquela coisa tal, aí você ficava lá, saía de lá meio, né? Tal, sentava no sofá, fica ali, nós vamos jantar. Ele gostava de todo mundo perto, então ia jantar, aquela coisa, sei lá. Daqui a pouco, quando ele olhava, eu estava no pé dele, ele fazendo cavalinho, ele abraçando um, ele conversando com o outro. Parecia assim, já resolvemos o nosso problema. Nós não temos ódio, não é ódio, é correção. E tem muita gente que olha para Deus, por que Deus, por que Deus? Ei, quando ele pesa a mão é porque ele está corrigindo, ele não está odiando você.
Ele está melhorando o seu caráter, está achando condição de você ser melhor na sua vida. Isso para nós é difícil, porque para nós é o seguinte: tudo que é negativo é castigo. Se é castigo é porque não gosta de mim. Se disse não, hoje em dia, nossa, as crianças estão... Se disse não para uma criança, pegou o celular da mão dela, ela já quer bater em você, quer brigar, e simplesmente porque o ensinamento está errado. Correção melhora, não piora. Restaura, estabelece, fortalece, prepara. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Espera aí, Deus está mostrando para nós a autoridade dele. Mas para quê? Para que eu tenha capacidade de viver o melhor que ele tem para mim, através da sua autoridade, através daquilo que ele é. Ele é Deus. Diga, ele é Deus. Você consegue confiar nisso? Com certeza a autoridade para realizar qualquer coisa já está nele. Ele não precisa pedir licença. Ele também não precisa dizer para você: olha, eu queria fazer, mas eu não consigo. Ele precisa dizer para você que as coisas não estão acontecendo porque você não está se posicionando da forma que é necessária, que você não está pronto para receber, e que ele quer te dar as coisas, mas você precisa estar pronto para tomar posse daquilo que ele tem para te entregar. E nessa palavra nós aprendemos algumas coisas. Jesus tem toda a autoridade, ele não é parcial, ele tem tudo, ele vem direto. Jesus reage com a sua autoridade quando encontra fé em alguém. Diga, Jesus reage quando ele encontra fé em alguém. As pessoas, eu já falei isso, as pessoas às vezes acham que Deus se movimenta porque você chorou, que Deus se movimenta porque você está triste, que Deus se movimenta porque você está com muita raiva. Então eu vou embora, eu saio da igreja, eu nunca mais vou ser crente. Isso não movimenta o coração de Deus em nada. Mas quando você exerce a sua fé, é quando ele se movimenta. Quando ele encontra fé em você, é quando ele se abre para mudar a tua história. Jesus valoriza muito encontrar a ação da fé nos seres humanos. Ele gosta muito de encontrar pessoas que tenham fé. Você pode ver que Jesus, quantas vezes ele fala: a tua fé te salvou. Ele não fala assim: você está salvo porque eu sou um cara legal, porque eu sou poderoso, porque eu sou... Ele fala: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele tem toda a manifestação de cura, de transformação para entregar. Mas a conta contrária, ou seja, o que precisa ser entregue para receber é a fé. Então quando ele encontra alguém com fé, ele ministra: olha, a tua fé, a tua posição foi o que trouxe a realização do milagre ao teu favor. É isso que a gente precisa entender. Você já viu o ímã quando encontra metal? O que acontece? Atrai, gruda. Às vezes até é difícil alguns de tirar. E quando encontra ímã e plástico? Nada, não tem função. É isso. Ímã e ferro é Deus e fé. Toda vez que tem Deus e fé, ele se atrai e gruda. Acontece. Toda vez que vem Deus e ao invés de encontrar a fé, encontra um reclamão, encontra um babão, um chorão, alguém que acha que tem direito, alguém que quer explicar para Deus que ele tem direito, é plástico, não vai unir, não vai juntar. Jesus valoriza muito encontrar a ação da fé nos seres humanos, porque é uma clara demonstração do quanto aquela pessoa acredita no poder contido em Jesus Cristo. Quando eu tomo atitudes certas, eu procuro algo que vai trazer respostas. Eu quero resposta, eu tomo a atitude certa. Se eu não tomo a atitude certa, eu não tenho resposta. Então, quando Deus olha para você, que vê que você acredita em Jesus, que você acredita na morte da cruz lá para Jesus, que aquilo não era simplesmente uma perda, Jesus perdeu a guerra e foi crucificado. Não, não, é uma entrega. Jesus se entregou naquela cruz para trazer a salvação para você. Então, quando você age da forma certa, você está declarando: eu acredito no sofrimento de Jesus na cruz para minha salvação. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue, mas veio com um propósito, com um objetivo. Isso precisa ficar claro para nós. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a
Deus, né? Quando eu falo de autoridade, eu começo a prestar atenção nos comportamentos. Então, primeiro, reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Esse centurião, ele era líder de 100. Ele tinha um posicionamento romano, tinha um posicionamento e era muito respeitado. Mas quando ele vai até Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Ele diminui. Não é ele que é o bonzão, quem ele entendeu. Ele sabia a dependência que ele tinha de Jesus. O centurião precisava de um milagre para o seu criado, precisava do impossível. Ele poderia ter procurado o governador, ele ter procurado o chefe de todo o esquadrão, ele poderia ter procurado um monte de gente, mas ele falou: peraí, eu preciso de alguém que resolva. Eu não preciso de alguém que tenha uma autoridade que não resolva, eu preciso de alguém que tenha uma autoridade que resolva. Muitos de nós estamos procurando autoridade que não resolve, procurando amigos, procurando situações, procurando exercer até o nosso trabalho, ou mesmo o que nós somos, né? Um é advogado, outro é engenheiro, tentando usar o que tem para poder crescer, usar o dinheiro para poder crescer. Não, nós sabemos que quem prospera a nossa vida é Deus. Ele faz coisas tremendas. Então eu começo a perceber que esse centurião achou o caminho, né? Ele acreditava e confiava na autoridade do qual Jesus estava constituído. Ele fala: peraí, esse Jesus, ele cura. Esse Jesus, ele tem palavra de libertação. Esse Jesus tem palavra de restauração. Esse Jesus pode muita coisa. Então eu vou ficar preso em quem? Nele. Ele é a minha saída, né? Ele vem dizendo lá: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Ele sabia, não tinha como salvar o criado, que ele tinha muito carinho pela pessoa. Você sabe que tem situações em que muitos de nós nos desesperamos, tomamos atitudes drásticas que mais nos atrapalham do que nos ajudam. Sim ou não? Quantas vezes eu vi gente fazendo coisa do tipo, né? Quantas pessoas no desespero procuraram fazer empréstimos impagáveis, ou até, né, acessar os agiotas, ou talvez por desespero entraram na dependência química, ou por sentir sozinho se envolveram com as pessoas erradas, tornaram as suas vidas um inferno, ou aceitaram trabalhos que os distanciaram de Deus e até da sua família. Sem falar espiritualmente, porque eu lembro que eu era jovem e tinha amigos nossos que falavam: não, você precisa ir lá com a gente. Você vai ver, cara, a gente vai lá, a pessoa vai dar uma baforada em você, um negócio de charuto, mas depois daquilo as portas se abrem para você. E eu fui lá, o cara: bem, se bem não fizer, mal não faz. Aí eu fui, chegou lá, tomei um monte de fumaça na cara, saí de lá e a coisa piorou. E eu falei: pô, o cara falou que ia melhorar, e a gente vai se enfiando nos caminhos que não são nossos, porque vem pessoas e começam a dizer para você: eu sei que você nunca fez isso, mas aí vem alguém e ensina você: você vai ter que pegar um pratinho, colocar açúcar no prato, colocar uma vela, acender a vela, colocar acima da sua cabeça, guarda-roupa, algum lugar, que seja, para que o anjo da guarda, o meu anjo da guarda, ele não tinha diabetes, ele ia lá e queria açúcar. Infelizmente são ensinamentos que a gente recebe. Eu sei que vocês não fizeram isso, mas eu fiz. Não, à noite você vai lá deitar, e aí tem que montar uma mesinha, pôr uma toalhinha branca, botar uma vela, botar um pano limpo, e tal, e à noite você vai ser visitado pelo doutor não sei lá das quantas. Eu sei que você não fez isso, mas eu fiz. O apóstolo, o senhor era bem enroscado, né? Meu irmão, é aquela história, você fica ouvindo os outros, e aparece todo mundo que é muito sábio, aparece tudo que é sábio. Eu lembro que eu levei
a minha sogra e uma cunhada, elas estavam doentes, e aí apareceu lá o João de Deus, aqui em São Bernardo. E eu levei lá, e ela falou assim: eu tenho muita dor aqui, no lugar aqui da barriga, tal, não sei o que. O cara apertou tanto ela, que ela acabou fazendo xixi na roupa, aquela coisa toda. E eu saí de lá, eu falei: ficaste bem? Ela falou: está doendo mais que antes, me leva no hospital. Amados, o ser humano por natureza, ele acha que coisas fáceis não vai curar ele. Coisa fácil não cura. Ajoelha e ora, e o Senhor Jesus Cristo vai te visitar. Não vai. Só isso não vai. Eu vou ter que comer a pipoca, tomar a marafa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que entrar no mar, eu vou ter que ir lá na cachoeira, eu vou ter que ir não sei o que lá, porque aí sim vai acontecer. Infelizmente é assim. Parece que o ser humano, ele acha assim: mas o quê? Quer dizer, eu tenho uma vida limpa, eu não vou pecar, não vou enganar, não vou adulterar, não vou roubar, e aí eu vou orar e Deus vai me ouvir? Não, é muito pouco, não acredito. Eu sei que vocês não fizeram nada disso, mas o seu apóstolo fez isso no passado, e muitas outras coisas. Agora pensa bem, amado, em algum lugar na Bíblia Deus pediu isso para a gente? Pois é, mas a gente faz. A gente vai atrás de qualquer um. Aquele centurião já estava desesperado para salvar o seu criado da morte, mas não tomou nenhuma atitude inconsequente. Tomou sim uma atitude de fé. Diga: atitude de fé. Ele foi, ele viu que os judeus nem queriam aquele Jesus, porque achavam que ele era, estranho ao meio, mas ele começou a andar por perto e perguntar: como é que é esse homem? Esse homem anda por aí, prega o evangelho, a palavra de Deus, ele cura as pessoas, ele tem uma vida tranquila, ele não entra em briga, ele não se prostitui, ele não se embriaga, ele não... Pô, esse cara é diferente. O romano tomava vinho como água, porque como eles andavam em muitos lugares e até mesmo a água deles não era boa, o vinho para eles servia não só para... ficar bêbado, não só isso, mas servia também quase como um remédio, pela fermentação dele e tal. Isso ajudava eles, quando usavam uma água que não era pura e etc. Então o hábito deles era totalmente diferente. Eles olham para um homem que senta, conversa com todo mundo, com o pobre, com o rico, que de repente está pronto para curar pessoas, que tem... Onde eu vou levar o meu criado, ou o problema do meu criado? Vou levar ele para onde? Vou levar para quem pode resolver. Vou achar quem pode mudar a minha vida. Amado, pensa um pouquinho. Eu contei um pouquinho das coisinhas que eu fiz, um pouquinho mesmo, tem muito mais. Mas, de repente, quantas coisas eu entrei e achei que eu ia mudar alguma coisa na minha vida. Aí o dia que eu descobri Jesus, você acha que eu tinha outra razão para viver? Foi para lá. Não, é só Jesus. Quero nem saber o resto. Não estou nem aí. Eu quero mais Jesus, eu quero mais o Espírito Santo, eu quero mais viver isso. Por quê? Porque quando você descobre a verdade, o resto é resto. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até chegar ali, você vem vindo, batendo nas paredes. Bate, gasta dinheiro. Minha mãe super doente, e aí veio o cara e fala: fizeram um trabalho para sua mulher, falou meu pai. Aí meu pai ficou assim: mas e agora o que eu faço? Agora eu tenho que ir lá na Bahia para fazer um trabalho para tirar esse negócio. Você vai jogar o colchão fora, vai queimar ele lá perto do riozinho da sua casa, e você vai me dar tanto de dinheiro, eu vou até a Bahia, faço esse trabalho e sua mulher fica boa. Meu pai ficou assim: e agora o que eu faço? Ele era católico e ele tinha uma visão de Deus correta, mas ele falou assim: e se eu não fizer e ela morrer, eu vou me culpar pro resto da vida. E um filho já fala, pai, você tem o dinheiro, dá o dinheiro do cara, não sei o que, Bom, meu pai fez, pegou lá, deu a grana pro cara, comprou a passagem de avião, comprou os negócios, foi lá, pegou o colchão, levou no lugar, botou fogo, do jeito que o cara mandou. E minha mãe? Morreu. E agora? Vai aonde? Tem departamento de reclamações? Não, você errou. Quem faz milagre é Jesus Cristo. Então eu estou contando isso para você, para que você mude a sua visão. Não confie naquilo que não é verdade, naquilo que não é real. Confie
no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles criaram o céu e a terra. Eles criaram o ser humano. E não tem ninguém que possa fazer melhor que eles. Não tem ninguém que possa... mas acontece que lá também cura. Amados, o inimigo cura para manter a pessoa cativa, mas depois de algum tempo ele descarta. Quando você fala de Jesus, ele fala para você de vida eterna. Ele não fala de descarte. Ele fala assim: quando você sair dessa terra, você vai viver e reinar com Cristo. Você vai estar numa disposição eterna de salvação. E isso nós vamos parar um pouco para avaliar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque a promessa dele não é por um tempo, e nem é simplesmente aqui na terra, mas é cuidar, apoiar você aqui na terra, para que você chegue no céu. E essa é a mudança. Então, quando a gente olha aqui para esse centurião, fala assim: puxa, por que ele tomou uma atitude de fé? Ele era romano, porque ele andou perto e viu que aquele homem tinha um comportamento favorável. Aqueles que passavam por ele não pioravam. Não é que não morressem, o problema não era morrer, mas é que quando passavam por ele, o caráter era restaurado, a visão era restaurada, o posicionamento era restaurado. Porque morrer, todo mundo ia morrer, mais cedo ou mais tarde morre. Ele não falou para ninguém que você não vai morrer. Até Lázaro, ele foi ressuscitado, depois mais para frente morre. Mas a grande verdade é o que aconteceu depois que encontrou com ele. Qual foi a mudança depois que encontrou com ele? Tem uma mudança de posicionamento. Então foi procurar quem só poderia lhe fazer bem. Procurou a Jesus. Será que você reconhece que Jesus é a base da salvação? Isso é importante. E que toda vez que você quiser abençoar alguém, você vai levar essa pessoa para Jesus, para que ele possa ser abençoado. Tem gente que fica com medo. Mas eu vou falar para aquela pessoa, ele é espírita, eu vou falar para ele de Jesus? Vai. Eu vou falar para ele que é testemunha de Jeová sobre salvação de Jesus? Vai. Eu vou falar para o muçulmano sobre Jesus? Vai. Por quê? Porque você está falando verdade. Quando a Bíblia fala assim: abre a tua boca e eu a encherei, ele está dizendo exatamente isso. Você só precisa fazer o que é certo, o restante Deus faz através de você. Se você quer o bem de alguém, se quer bem do seu filho, quer bem do seu marido, da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, a melhor coisa a fazer é falar para eles que existe Jesus, e ele pode trazer uma mudança. Comece a ministrar essa pessoa. Eu costumo dizer que antes de falar para a pessoa de Jesus, fale para Jesus da pessoa. Por quê? Você vai abrir um espaço. Quando você começar a falar para Jesus daquela pessoa, ou seja, orar por aquela pessoa, aqueles demônios que vão tentar roubar, atrapalhar, impedir você de ir lá e falar, vão ser amarrados, vão ser neutralizados. E aí quando você chegar lá para falar, é como se ela já estivesse com os ouvidos bem abertos, esperando para ouvir você falar. Entendeu? Não vai ser mais aquela, você vai ter que forçar, ou vai ter que... Não, você simplesmente vai ver que ela vai receber a sua fala sem nenhum problema. Mas você começa falando para Jesus dessa pessoa, e termina falando para essa pessoa de Jesus. Aí as coisas se encaixam e pode correr para o abraço que já deu certo. Segundo, mover o coração de Jesus. Mover o coração de Jesus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O homem foi lá e falou assim: meu empregado lá em casa está assim, malzão e tal. E Jesus olhou para ele e falou: eu vou com você e vou curar esse seu empregado. Olha que coisa interessante, como Jesus consegue perceber quando ele encontra uma pessoa que tem um coração aberto. Aquele homem era romano, ele não era seguidor de Jesus, nem era judeu, mas a forma dele se apresentar já tocou em Jesus. É o que eu falei agora há pouco. Falei assim: você colocar plástico e imã, não gruda, mas quando você colocar ferro e imã, plá, gruda na hora. Jesus grudou, falou para esse cara: tem fé, esse cara é diferente. Ele pode não ser já cristão, ou não ser judeu, mas ele já tem um coração transformado.
Ele já está aqui se preocupando com o empregado. Naquela época não era assim. Naquela época era difícil um patrão ir atrás para gastar dinheiro ou gastar alguma coisa com um empregado assim. Ele, na maioria das vezes, deixava o empregado morrer e comprava outro ou arrumava outro. E aí ele vai lá como centurião, podendo mandar, ele tinha 100 soldados à disposição. Ao invés de mandar um soldado lá, ele vai pessoalmente para falar do empregado. Jesus olhou para ele e falou: peraí, esse homem é diferente. Não existe nada que mova mais o coração de Jesus do que uma oração de quebrantamento aos pés do Senhor. Quando ele chega lá falando, intercedendo por aquele homem, Jesus falou: esse cara é o cara, eu vou com ele, eu vou curar essa pessoa. O centurião estava buscando a Jesus para salvar o seu criado. Nós precisamos guardar essa chave no nosso coração, né? Jesus sempre está pronto para salvar, libertar, curar, transformar as vidas que venham até Ele. Diga: Jesus sempre está pronto para curar, para salvar, para libertar, para transformar as vidas que venham até Ele. É o que eu disse no começo. Ele já é onipresente, onipotente, onisciente. Ele só quer entender até onde você está pronto para receber, até onde você está pronto para não mudar. Porque muitas vezes a gente não entende esse período de trabalho de demora que muitas vezes acontece, né? Um dia tinha um rapaz, ele andava de cadeira de rodas, ele se converteu, e eu até orei com ele na época tal, e ele quase levantou da cadeira e ficou aquela situação, e aí a gente ficou orando, e de repente eu falando com ele, ele falou assim: eu fiz um pedido para Deus. Falei: qual foi? Se eu não me converter de verdade, não me tira da cadeira de rodas. Falei: cara, você é louco? Ele falou: não, eu tenho um problema, eu mesmo de cadeira de rodas, eu era um traficante. Eu levava embaixo da cadeira os pinos, as coisas, ia no meio dos lugares, vendia para o pessoal. E eu sabendo, passei apertado, fui para a cadeia, um monte de coisa, mas eu não mudava. E se eu não for para mudar, eu não quero. E aí eu falei: mas que interessante, né? O cara reconhece que se Deus der para ele toda a saúde, é um perigo. Pode ser que ele foi assaltante de banco antes e outras coisas, pode ser que ele volte para a situação errada. E aí Deus fala: eu prefiro você no céu, eu prefiro que você não fique completo aqui, mas que você suba para o céu, que você vá ter a promessa sobre a sua vida. Para nós é uma loucura. Que é isso? Melhor é estar bem aqui. Não. Jesus não pensa assim. Jesus quer você todinho, quer você com Ele, quer você indo para lá. De qualquer maneira você sobe e vai ser bênção nas mãos de Deus. Então a gente entender isso não é fácil. Veja que Jesus não perguntou: mas o seu criado é cristão? Jesus perguntou para ele: mas peraí, você veio aqui para pedir oração pelo criado, mas seu criado é convertido? Seu criado é o que afinal? De que nacionalidade? De que religião? Não perguntou. Jesus liberou aquele homem através da fé do centurião. Nós às vezes não percebemos isso, que a nossa fé não é só para nós. Na verdade, ela tem uma definição maior ainda para as pessoas que estão à nossa volta. Por quem você está orando? A quem você está apresentando? Porque nós só gastamos tempo de oração mesmo se é nosso filho, se é nosso amigo, se é alguém íntimo nosso. É quase um egoísmo ou um egocentrismo. Eu quero sim que aquela pessoa fique bem porque faz parte da minha família. Eu quero sim que aquela pessoa fique bem porque é meu marido, meu namorado, minha noiva, Mas ele não pensa assim como um ser humano. Jesus tinha todo aquele povo e ele pensava em salvar todos, até os que não prestavam, ele queria salvar. Por quê? Porque ele pensava com amor e não com emoção. Ele não pensava com a emoção, porque, fala a verdade, tem gente que você já ajudou na vida e depois te sacaneou, não tem? Aquela pessoa que você fez um monte de coisa, a pessoa se virou de costas e ela pimba em você. Você fala o quê? Poxa vida, que traiçoeiro, que não sei o que lá. Jesus não olhava para isso. Ele continuava abençoando, porque ele sabia que a vida dele era transformar pessoas.
não era julgar pessoas. A parte dele não era julgar. A parte dele era salvar. Eu vim para os que estavam, o quê? Perdidos. Ele veio para os que estavam perdidos. Então nós, quando olhamos para cá, a gente vê o quê? A intercessão do centurião pegou legal. Por que pegou legal? Porque aquele homem que estava doente não tinha alguém para interceder por ele, e o centurião não era parente dele, era apenas o patrão dele, mas foi até lá para pedir a Jesus por ele. Tocou o coração de Jesus. Uma intercessão limpa, uma intercessão sem nenhum cunho de proveito, sem nada que satisfizesse a pessoa pessoalmente, é ele mesmo. Você já orou por alguém que você nem conhece direito? Já colocou numa lista: eu vou orar esses 30 dias por essa pessoa, porque eu vi que ele precisa de ajuda, mas eu não tenho muita amizade, mas eu vou orar por ele. Sabe o que Deus vai fazer? Vai ouvir a sua oração, vai abençoar a pessoa e vai abençoar você também. Porque toda bênção que passa pela sua oração, passa primeiro por você. Quando você ora para alguém ser próspero, a primeira pessoa que é tocada com prosperidade é você. Quando você ora para alguém ser curado, a primeira pessoa a ser tocada com a cura é você. E você nem percebe isso. Você está tão achando que você está ajudando os outros, você nem percebe que tudo passa primeiro por você. E a palavra de maldição também. Se amaldiçoa os outros, a maldição passa primeiro por você. E agora? Essa parte eu não quero não. Nós somos geradores, e como geradores nós buscamos e lançamos, buscamos e lançamos, intercedemos. Se intercedemos para o bem, bem; se intercedemos para o mal, mal. Pensa nisso. Terceiro, a autoridade se respeita. Diga: a autoridade se respeita. É um negócio forte. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai; a outro: vem, ele vem; e ao meu criado: faze isto, e ele faz. Jesus olhando para isso, ele deve ter ficado encucado, né? Fala: poxa, esse cara é demais. Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele acabou de fazer uma confissão. Ele acabou de dizer lá para Jesus: eu sou pecador. Eu não tenho preparado para receber o Senhor em casa. Ele olhava para Jesus já como Jesus, o Filho de Deus, como alguém que era uma autoridade espiritual, como alguém que tinha essa autoridade espiritual. E ele fala: como eu vou levar ele para dentro da minha casa, sendo eu um centurião romano que fiz tantas coisas erradas? Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender o coração de Deus. Ele nunca vai dizer assim: ei, pecador, seguinte, pecador. Ele vai chegar perto de você e vai deixar você dizer: Senhor, eu sou pecador, me perdoa pelos meus atos, pelos meus comportamentos. Ele não veio para acusar, ele veio para libertar, ele veio para restaurar, ele veio para curar, ele veio para transformar. Isso não quer dizer que você pode ficar podre e entrar no céu, mas isso quer dizer que ele deixa você ter o seu momento, a sua visão, a sua condição, para que você escolha o caminho que você quer. É você que escolhe. Quer subir comigo para o céu? Quer ir para o inferno? Você escolhe o que você quiser, é a sua vida. Faz do jeito que você sentir. E é isso que a gente percebe aqui. O centurião imediatamente abriu a boca. Quando a pessoa não conhece do que está falando, ela nunca alcança o objetivo. Mas o centurião conhecia. Ele santo e eu pecador. Luz e trevas não se... Ele na hora sacou. Ele vai na minha casa como? Eu estou todo errado. Como é que eu vou levar ele para lá? Todos dizem que tudo primeiro se revela no espiritual, para depois se manifestar no físico. Diga: tudo primeiro se revela no espiritual, para depois se manifestar no físico. Ele começa mostrando que ele é pecador. Ele faz a intercessão, Jesus diz que vai curar, mas ele não consegue simplesmente levar. Ele fala assim: eu respeito a autoridade de Jesus, eu respeito, porque ele é uma autoridade espiritual. Como ele vai entrar na casa de um pecador? Por isso ele fala para ele:
o senhor não pode entrar na minha casa. Não tem como. Também eu sou autoridade. Ele indiretamente já fala assim: eu sei que o Senhor tem autoridade no céu e que o Senhor dá ordem para os seus anjos. O senhor não precisa ir lá, como eu tenho meus soldados aqui no físico, eu sei que o Senhor tem seus soldados espirituais. Quem falou isso na Bíblia? Ninguém mais. Ninguém mais falou isso. Ninguém disse isso. Somente o Romano fala isso. E por isso que Jesus ficou quebrantado com o negócio. Espera aí, que louco é esse? Quem é esse sujeito? Ele não conhece nada, não vive. Sabe o que quer dizer isso? Que muitas vezes nós que estamos na igreja há 5, há 10, há 20 anos, não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer. Nós começamos a ser tão presos em certos comportamentos, que a gente esquece que a misericórdia de Deus é enorme, mas que eu só preciso seguir o princípio. Qual? Se você se arrepende, se você reconhece que é pecador, se arrepende do seu pecado, seus pecados são perdoados. E se os seus pecados são perdoados, você é reconciliado com Deus, porque o que traz separação entre o homem e Deus é o pecado. Ele, sem muitas palavras, ele foi dizendo isso: eu sou pecador, o Senhor é luz, o Senhor é santo, o Senhor não pode se misturar comigo. Ele acabou de dizer o quê? Eu tenho um monte de pecado, eu preciso de ajuda. E Jesus falou: nunca vi tanta fé. Nós vemos que o centurião tem conhecimento da autoridade no físico, e pela visão da fé se estabelece um grau de comparação. O centurião começa demonstrando que reconhece ser um pecador, depois confirma que reconhece Jesus como Filho de Deus, e termina dizendo que não é digno que Jesus entre no lugar de pecadores, mas sua declaração contundente é demonstrar que reconhece toda a autoridade que está constituída sobre Jesus. Ele quase diz assim: eu sei que o Senhor é general de guerra lá no céu. Eu sei que os demônios não têm poder com a sua autoridade. Eu sei que o Senhor é inabalável e que nada pode parar o Senhor quando começa. Você já viu alguém falar isso? Ninguém fica falando. Todo mundo é meio liso. O centurião fala na cara dura. Reconhece a autoridade que estava constituída no general Jesus, naquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Pensa nisso, irmão. Que cara doido e fantástico. 4. A autoridade se constitui pela fé. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que ele está falando? Não é você estar convertido há 20 anos que te dá a salvação, mas é o seu posicionamento de fé que mostra o quanto você está convertido. Por isso que ele fala aqui, nem mesmo Israel encontrei tanta fé, mas digo a muitos que virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão com Abraão. Quer dizer, gente que não é convertida, gente que não tinha base, que não tinha passado, que não tinha nada, eles vão acabar se convertendo e indo para o céu. E aí ele completa, porque ele fala aqui: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ele fala assim: e muita gente que é convertida, entre aspas, diz ser convertido, não vive o que a palavra ensina, por isso não terão salvação. Você já pensou nisso? Você está na igreja, mas você não está na presença de Deus. Você está na igreja, mas não está obedecendo a palavra. Você está na igreja, mas não conhece a verdade. Está deixando a verdade para trás. É isso que ele está dizendo, que vai ter gente que vai se converter e vai andar nos caminhos de Jesus, e vai ter gente que era convertida, mas vai começar a fazer a coisa assim tão mais ou menos, que vai deixar para lá. Mas não é o que está acontecendo hoje no mundo cristão? A gente fica ouvindo, as pessoas vão empurrando um pouquinho.
Não pode, sei lá, beber, pode. Ah, pode mentir. Se for por uma boa razão, pode. Pode casar várias vezes? Olha, só se for um por vez, pode. Você vai abrindo. Eu já ouvi de tudo. Quando eu era ainda pastor, antes de ser apóstolo, eu tinha um jovem, ele tocava na banda, e ele começou a namorar a filha de um pastor de uma outra igreja. A moça era de boa aparência, muito inteligente, boazinha, e de repente, eu não sei quem acabou comentando que ele estava passando do limite do namoro. E aí eu fui lá pegar ele e falei para ele: cara, você está louco? Você é um levita? Você é um homem que está aqui, tal. E aí ele falou assim: mas eu fui chamado pelo pai dela. Eu falei: tá, e aí? Aí ele diz que quando é por amor, pode. Quer dizer, pode dormir com a menina sem casar, mas tem que amar. O pastor, pai da menina, deu essa explicação para ele. E o pastor, que era o pastor dele, que era eu, dizendo para ele: isso é prostituição, isso é lascívio, isso não sei o quê. Aí ele falou: e agora? O que é certo, o que é errado? Eu fui lá, catei a Bíblia, mostrei para ele. Aí ele falou: então aquele cara é um doido. A filha dele e ele mostrando para o namorado que o namorado podia dormir com ela, se fosse por amor. Quando é jovem, o jovem ele ama muito, e depois de um tempo às vezes ele larga e ama outra, e ama outra, e ama outra, porque aquela fase é a fase que ele ainda não tem consciência plena de exatamente o que ele quer. Então quer dizer que ele ia dormir com um monte de meninas, porque se ele amava muito, porque jovem é assim, não é? Adolescente, quando ele ama muito, 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 muito. Depois ele não gosta mais, chuta fora, acabou, não quero mais. E depois ele ama de novo. Agora, como um líder espiritual fala um negócio desse? Isso há anos atrás. Nós lutamos para não deixar as pessoas serem roubadas na fé, perderem. Você é cristão, então você precisa se manter cristão. Aquele que perseverar até o final receberá o quê? Mas tem que fazer o quê? Até o fim. Não é assim: aí eu já estou crente há 10 anos, então eu tenho o direito de pecar. Não, você não tem direito de pecar. Você é a mesma coisa que o novo convertido. Você tem que ter sabedoria e não fazer. E isso, a gente começa a prestar atenção e fala assim: nós precisamos ter fé. A fé não pode quantificar. Você não pode começar a falar assim: mas peraí, eu queria saber quanto de fé você tem. Não existe como. Você não vai colocar por medida, mas você vai saber o que é qualidade da fé. Então fé não se quantifica, mas se qualifica. Qualificar quer dizer assim: eu sigo os princípios de Deus da minha vida e não abro mão de fazer certinho, de fazer direitinho, de cumprir o que está escrito, para um dia, para um mês, para um ano, para a minha vida toda, não importa. Isso precisa entrar no nosso coração. A gente precisa estar pronto para seguir esse caminho dessa maneira. Quer dizer que o centurião assumiu um alto grau de confiança no Messias, ao ponto de reconhecer que ele era um rei espiritual e tinha os seus próprios soldados, tinha a sua vida. Ele faz uma declaração que nos faz ficar atentos, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, nem mesmo no meio do povo de Deus, dos judeus, daqueles que foram criados, porque hoje é difícil acontecer isso. Você bota a criança na escola bíblica dominical ou na escolinha e deixa eles ensinarem a Bíblia. Não era assim, não. Quem ensinava o filho a palavra de Deus eram os pais, e de preferência o pai. Ele tinha que falar para o filho dele até os 13 anos, mais ou menos. Ele tinha que ensinar bastante, ficar decorado. Quando chegava nos 13 anos, ele fazia lá, Mitbar, lá, não tem o nome direitinho, não lembro agora, mas ele tinha que ir lá e ele tinha que recitar o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele tinha que recitar os 5 primeiros livros. Quem conhece Gênesis inteiro e sabe recitar Gênesis? Então pega os 5 primeiros livros, ele vai na frente do sacerdote, né? Do rabino, põe uma roupinha legal nele, todos eles ficam em volta, ele lê um trecho do Salmo e depois ele vai ter que recitar. E se ele recitar os 5 livros, quer dizer que ele está preparado.
Se ele não recitar, quer dizer que ele não está preparado. Logicamente, eles desde pequenininho ensinam. Vocês já viram foto do Muro das Lamentações? Quando nós chegamos lá, a última vez, pastor Henrique, pastor Marcelo, nós chegamos lá, os pais, homens, iam orar, e os filhos, meninos, iam junto com os pais. Você via assim, criança de 2 anos, com a testa colocada no muro, com as 2 mãozinhas, no pai não fica assim, filhinho, devolve o celular para papai. Não, não tem celular, não tem nada, o pai está orando e o filho está embaixo orando, parado lá, e você vê ele lá, e 2 aninhos está lá. Por quê? Porque ele é ensinado desde pequenininho. Ali é lugar de orar, de clamar, não é lugar de brincar. Não, dá uma caneta, dá um papel para ele, uma caneta para ele brincar, para ele se distrair. Traz o carrinho, fala para ele trazer o carrinho lá. Lá ninguém leva carrinho, todo mundo vai para orar. Tem uma parte das mulheres separada, e a parte dos homens separada. E lá os meninos, criança, menino fica com o pai, criança, menina fica com a mãe e vai orar. E aí você fala assim, por que funciona isso? Por ensinamento, demonstração. Não é assim, filho, vai orar. Não, o pai ora e o filho acompanha. E eles ficam lá o tempo todo, 2 horas, às vezes 3 horas, e a criança fica embaixo, grudadinha lá no muro. Nós, né? Infelizmente a gente fala, ai que judiação. Não é judiação, é formação de caráter. Ele cresce sabendo o que é de Deus e que não é de Deus. Se ele errar, ele não tem desculpa nenhuma, mas ele se mantém dentro do padrão. Essa é a base, né? Este homem, ele era romano e estava demonstrando uma fé especial. Fomos enxertados na videira verdadeira. Nós precisamos entender isso. Nós também não tínhamos direito, a gente era igual ao romano, não tinha direito nenhum, mas a gente foi, acabou aceitando a Jesus. Alguém aceitou Jesus aí? Aceitou a Jesus, por isso foi enxertado na videira verdadeira. Nós não tínhamos esse direito até que a porta se abriu, pudemos entrar através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós passamos por ele abriu espaço para nós. Mas quando assumirmos o posicionamento cristão, devemos viver como cristãos. A gente tem que ter essa visão para que a gente possa não perder a comunhão. Eu tenho que estar certinho nessa que é orientação, reconhecer ao Senhor como nosso Salvador, andar debaixo dos seus ensinamentos, abrir mão do pecado, ser uma ferramenta de salvação para os perdidos. Você é uma ferramenta de salvação para as pessoas que ainda não encontraram Jesus. Você já pensou nisso? Que tem uma porção de pessoas lá fora que não tiveram essa chance, não tiveram alguém que sentasse com eles com calma para falar. Ah, mas um dia só. Não, pode ser que você tenha que sentar com a pessoa 1 ano para que ela entenda e se converta. Não é por força nem por imposição, é por amor. Então a tua parte é continuar, amar ao próximo como a nós mesmos, desejar viver e reinar com Cristo. Amado, quando eu fui me converter assim no começo, todo mundo perguntava, você está doente? Eu ligava para a bispa, perguntava para ela, ele está com alguma doença grave? Ninguém acreditava que eu podia ter Como é que o Marcos largou todas as bagunças que ele fazia, as coisas que ele fazia, simplesmente para ser crente? Isso não existe. Isso não existe. Teve gente que foi lá em casa. Não acredito. Deixa eu ver. Pô, você não vai mesmo sair com a gente? Você não vai mesmo? Não vou, tal. Mas por quê? O que aconteceu? Conta para mim. Então aí eu contava para a pessoa falava, não, eu não acredito. Tem alguma coisa a mais. Quando eu fui ser levantado a diácono, meu irmão foi até a igreja, meu irmão mais velho. Quando eu vi ele, eu fiquei tudo feliz. Pô, cara, ele acreditou, ele falou assim, eu só vim para ver se era verdade. Acabou a consagração, quando eu procurei ele já não estava mais. Deixa ele ir embora. Tipo assim, você está com sacanagem, você está fazendo arte. Porque as pessoas acostumam ver as pessoas fazer coisa errada. Só que de repente Deus olha para nós com outros olhos. Ele olha com olhos assim, estou contigo, só se esforça,
Só, sabe, se posiciona. Eu te ajudo, eu te levo no colo se precisar, eu te coloco lá do outro lado. Você não vai atravessar sozinho, você está guardado, fica frio, está tudo bem. E a nossa visão humana é sempre assim: se não presta, não vai, daqui a pouco volta, daqui a pouco apronta, daqui a pouco não sei o que. Deus está querendo dar a você a condição de uma vida abundante. Então nós precisamos, sabe aquela história? Ir com força, se lançar sem medo, entregar o coração a Deus e falar: Senhor, eu quero tudo que é direito meu, eu quero tudo que é direito meu. Porque tem gente que está vivendo o evangelho, mas um evangelho reduzido, um evangelho, sabe, aquele que você vai dando um jeitinho, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e ele nem percebe que automaticamente ele também não recebe a parte que cabe a ele. Ele talvez tenha até menos sacrifício no caminho, mas ele não alcança o propósito. Eu acho que já viu até um desenho que o pessoal passou uma época aí, passou em tudo que é lugar, deram uma cruz para a pessoa carregar. Você já viu esse desenho? E aí o cara vai carregando a cruz, só que a cruz é grande, e ele vai pensando assim: pô, essa cruz é grande e pesada. Aí ele pega um serrotinho e corta uma ponta da cruz, né? Aí ele anda mais um pouco e fala: pô, ainda está grande e pesado. Ele corta mais um pedaço, e aí quando ele chega lá na frente, tinha um buraco, um abismo, e a cruz era a medida para ele atravessar o buraco. Só que ele cortou os pedaços, e agora ela não cabe no buraco, ela cai toda no buraco, e ele não tem como atravessar, ele fica do lado de cá, perdendo a condição de atravessar. É mais ou menos assim. Nós temos uma proposta de Deus. Às vezes, por causa do mundo, a gente fala assim: pô, mas eu vou sofrer, eu vou perder amigos. Já ouviu essa frase? Eu vou perder amigos? Amado, se alguém deixa de ser seu amigo porque você se converteu, é porque não era seu amigo, e você fica pensando que era. Xarope. Ah, meu amigo, que nem quando eu tirei o bar da sala de casa, a maior parte foi embora, eu perdi meus amigos e tal. Aí a bispa virou e falou assim: desculpa aí, eles eram amigos da garrafa, você tirou a garrafa, eles foram embora, era a garrafa. E é verdade. Para de ficar choramingando por coisas que não tem nada a ver. Nós precisamos nos posicionar com Deus, porque através de Deus virão muitos amigos verdadeiros, muitas coisas boas acontecerão, muitas situações diferentes chegarão até a sua vida. Só que você precisa estar preparado para mudar essa configuração, parar de viver de migalha, achando que é o suficiente, porque Deus não tem migalha para você. Deus tem coisas grandes e boas para entregar na sua mão. Quinto, viver o que cremos. Diga: viver o que eu creio. Perigoso, né? Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Ele saiu de lá, voltou para a casa dele e chegou lá, sabendo que estava com Jesus, era tal hora. Chegou lá, ele pergunta assim: a que horas ele foi curado? E ele fala: foi exatamente a tal hora. Pô, essa hora eu estava lá com Jesus. Você começa a entender quando ele fala assim: vai, como crestes, te seja feito. Se eu dissesse para você: vai para sua casa agora, conforme que você crê, você declarou aqui, o Senhor vai te entregar lá. Como é que ficaria a sua vida agora? Como é que seria? Porque a gente pensa assim: isso aqui está na Bíblia aqui, mas será que é? Você viu, domingo, a mulher falou: eu estava em casa e o apóstolo falou que tinha uma pessoa que estava lá, que estava com dores, que estava assim, estava sendo curada na hora. E ela escreveu o testemunho, aí deu o testemunho dela dizendo, ela não estava na igreja, ela estava assistindo pela internet e ela foi curada na hora. Se Deus pode curar alguém na hora, Ele pode dizer isso: assim como creste, seja feito na tua vida. Eu queria usar essa frase para mexer com o teu coração, mudar a tua posição, sabe? Para de ser mais ou menos, para de ser qualquer coisa, para de aceitar a migalha como se fosse alguma coisa de bom, porque nós estamos muitas vezes pensando nisso: antes isso do que nada. Não, tá bom, eu queria, não era tudo que eu queria, mas peraí, o que foi que você pediu para Deus? Qual é o teu sacrifício na presença de Deus? Ou seja, o que é que você está
melhorando, aperfeiçoando, para tomar essa intimidade e ficar pertinho dele. Marcos 9:23 fala assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que... Fala para a pessoa aí do seu lado: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. O que você está pedindo para Deus? Qual é a sua petição para o Senhor? Qual é o teu objetivo com Deus? Você acredita que Deus pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer? Não, pensa primeiro, não responde de bobeira. Você acredita que Deus pode fazer? Porque Ele está dizendo aqui: tudo é possível ao que crê. Então, se você acredita de verdade, então essa bênção já é sua. Essa situação já faz parte da sua vida. E você nem percebeu. Você nem percebeu que Ele já preparou tudo e disse assim: é seu, agora você tem que ir lá e pegar. Você imaginou se aquele centurião falasse assim: não, Jesus, eu vim buscar a cura. Ele falou: não, pode voltar lá que está curado. Não, Jesus, você não entendeu, cara. Eu vim até aqui para levar a cura. Ele falou: não, pode voltar lá que está curado. Não, Jesus, puxa vida, você não quer me ouvir. Eu vim aqui para buscar a cura. Ele ia receber a cura? Mas ele foi. Ele acreditou. Amado, está na hora de nós crentes começarmos a acreditar em quem é o Deus da nossa vida. Está na hora da gente chegar na igreja, receber uma palavra profética, receber uma determinação e falar assim: é minha. Ah, mas não me deram resposta positiva. Mas vai chegar. Essa resposta está a caminho, vai chegar. Se Ele falou que é minha. Eu não vou abrir mão. Eu não vou dar moleza não. Não vou deixar para... Ah, então não vi. Se eu não vi, você pode não ter visto, mas já está acontecendo. Deus já está se movendo ao teu favor. Lembra que eu falei para você? Lembra que eu falei para você? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não tem problema de tempo, Ele não tem problema de lugar, nem problema de coisas grandes ou pequenas. Ele não tem problema. Ele está aqui agora e Ele já sabe o que vai acontecer com você às 8 horas da manhã, amanhã. E eu já profetizo que amanhã às 8 horas da manhã você vai ter resposta na sua mão, que não vai passar de amanhã cedo. Você vai falar: amanhã, primeira hora, Deus vai mover o que for necessário. Sabe por quê? Porque você está acreditando. Porque você diz que acredita que Deus faz. Vai e como creste te seja feito. Vai e como você acredita, vai acontecer. O nome do Senhor vai ser usado para exaltar uma transformação na sua vida. Com certeza, a autoridade para realizar qualquer coisa já está com Deus e já está sobre a sua vida. Você não está confiando em pessoas. Ah, o cara vai fazer a conta para ver se vai conseguir. Não quero saber se ele vai fazer a conta, se ele não vai fazer a conta. Eu quero a resposta daquilo que Deus já falou que vai me entregar. Eu estou olhando para a resposta. Eu estou olhando para a promessa. Eu estou olhando para aquilo que está destinado. Eu não estou olhando para as pessoas, porque pessoas estão presas em circunstâncias, mas Deus não. Ele é Senhor da circunstância. Ele está acima. Então essa noite eu quero deixar isso claro para você. Esse romano foi até lá e resgatou o que ele precisava. Ele não tinha direito. Ele apenas exerceu um princípio, o princípio da fé. Ele exerceu o princípio. Toda vez que você tiver dúvida, lembra do que eu falei para você: o ímã procura o ferro. O ímã procura o ferro. Deus procura a fé. O ímã procura o ferro. Deus procura a fé. Se você chegar lá com Deus sem fé, é como plástico, não vai dar liga. Mas se você chegar lá com fé, então vai ser a união do ímã e do ferro. Vai dar liga, vai dar certo, vai se mover, vai realizar. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Abra o seu coração para isso. Você entra nesse mistério, você acredita, você deseja e o Senhor responde, né? O Deus que estava lá está aqui agora. O mesmo Deus não mudou. Então eu só preciso que você abra o seu coração para assumir essa posição. Vai e como creste
te seja feito.